Olá, boa tarde para você. Apesar do impacto negativo da pandemia sobre a economia nacional, o setor imobiliário conseguiu manter um ritmo bem perto da normalidade. Aqui no estado, esse cenário não é diferente. No Amazonas Acontece de hoje, vamos saber se é o momento para a venda, para a compra e se as taxas de financiamento realmente valem a pena. E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas e de Roraima, Paulo Mota, que já está aqui conosco. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Jaqueline. Seja bem-vindo ao Amazonas Acontece. Vamos começar falando já desse momento, né? É o momento certo para vender, para comprar ou até mesmo para alugar um imóvel? O que eu posso falar, o momento hoje é de comprar, tá? 2020, nós tivemos uma fatura de quase 1 bilhão no segmento de empreendimentos. Em 2019 foi por volta de 814 milhões. Aí você vê o crescimento. Aí você pergunta, Paulo, é o momento de comprar? Sim, porque ainda tem as taxas de juros que baixaram essas taxas e fora as carências que os bancos também estão oferecendo para o cliente. Então, vejo que esse é o momento do cliente comprar o imóvel, realizar o sonho da casa própria. Mas isso como primeira compra, não como investimento, ou também pode ser feito dessa forma? Quando você fala em comprar, também comprar como investimento ou comprar o financiamento para quem está comprando o primeiro imóvel? Sim, como investimento e também para quem está comprando o primeiro imóvel. Teve um caso atípico na pandemia, todos falam, o mercado parou, o mercado não parou. A Praça de Manaus ela é diferenciada também em todo o Brasil. O mercado continua aquecido, tanto de locação, como de compra, de venda. E também tem as taxas, também, graças a Deus, cartorárias, os emolumentos, que tivemos uma redução de 30%, levou o cliente também a fazer o investimento nesse momento. O isolamento da pandemia fez com que as pessoas começassem a rever a necessidade também de comprar um outro imóvel, um imóvel maior, e até mesmo aqueles que moravam alugados, viu também uma oportunidade de comprar devido às taxas de juros, hoje que está muito mais em conta do que do passado. E quando é que dá para saber o momento para fazer esse tipo de negócio? Você deu o exemplo aí da pandemia, né? As pessoas geralmente chegaram em casa e de repente viram, tipo, minha casa é pequena, eu vinha para cá praticamente só para dormir, mas hoje percebo que o imóvel que eu moro com os meus filhos é pequeno, ou eu pretendo ter filhos e o imóvel é pequeno. Esse é o momento ou a gente realmente tem que fazer uma pesquisa, tem que esperar? Nesse momento é o tipo de fazer esse negócio? Primeiro tem que ter um planejamento, né? Da família, do marido, da esposa, fazer um planejamento, se é o momento. Eu vejo também, na hora de você procurar o imóvel, tem que ter muito cuidado. Essa é a nossa preocupação dentro do conselho. Tem muitos aventureiros, então, cuidado para o sonho do cliente não tornar um pesadelo. Tem que procurar sempre um corretor credenciado. O corretor credenciado, ele está preparado, ele está apto para poder atender o cliente e tirar todas as dúvidas. Porque o corretor, ele vai em busca de tirar as certidões do imóvel, do bem. Eu aconselho sempre, procure um profissional credenciado. E quando encontrar, verifique no conselho se é corretor de fato. Isso tem como ser feito, né? Fazer essa pesquisa tem toda. Depois a gente vai falar mais Sim. sobre isso. Essas taxas hoje de negociação, as taxas que você falou ainda há pouco no início do programa sobre as taxas que os bancos têm oferecido, os financiamentos, elas estão mesmo atrativas, convidativas para as pessoas fazerem esse investimento, que é um investimento alto, né? Geralmente você compra um imóvel, aí para você parcelar por ano, se você for fazer o financiamento, né? Essas taxas de hoje, que a gente está falando no momento difícil da economia, elas são atrativas? Há um tempo atrás era de 11%, 12%, 13%. Hoje tem bancos que até abaixo de 7%. Aí vai do cliente pesquisar qual o banco que lhe oferece uma taxa de juros mais em conta e também aquela questão daquelas carências. Devido à pandemia, tem muitos bancos entendendo o momento que nós estamos atravessando, dando a carência para o cliente vier a pagar daqui a 180 dias, mas vai de banco para banco. Isso é cada um que vai procurar qual é o banco que vai atender a sua necessidade.
Agora, há diferenças muito grandes dependendo do imóvel, por exemplo, a gente vê, por exemplo, imóveis, prédios, condomínios acabam sendo um pouco mais com taxas diferenciadas do que casa, que antes era mais comum, mas hoje já não é tão comum, ou não tem diferença em relação a isso? Não tem diferença. O financiamento ele é único, né? Na questão da taxa, é como eu falei, eles têm que procurar, o cliente tem que procurar qual é que lhe atrai e qual é o melhor desconto, qual é a melhor taxa, né, mais em conta com os outros. Hoje os bancos, todos os bancos, eles estão procurando de uma forma de oferecer a mesma taxa para não perder o cliente. Entendeu? Para não entender o cliente. É dessa forma que os bancos também, há uma concorrência que é boa para nós, aqueles que estão em busca de um financiamento. Não tem diferença de casa, apartamento, o financiamento é o mesmo. O valor das taxas também é o mesmo também. Agora, sempre quando a gente fala em compra de imóveis, contratos, essas coisas, a gente sempre sabe ou pensa, né, e na verdade eles têm valores muito altos, os contratos e todas as documentações. Você encontrar um imóvel documentado em Manaus é também uma situação mais delicada. Esses contratos de gaveta que a gente costuma ver, de pegar transferência, por exemplo, eu comprei um imóvel na planta e não estou mais conseguindo arcar com as prestações e passo para alguém, mas o financiamento está no meu nome, eu faço um contrato de gaveta. Isso é recomendado? Tem segurança para alguma coisa? Olha, tem que ter muito cuidado. Nós, quando temos a oportunidade de falar para o cliente, só é de fato e de direito quando o imóvel é registrado no seu nome. Uma promessa de compra e venda. Mas não registro de cartório, né? Sim, registrando no cartório, porque você faz a escritura e o registro. O registro que lhe dá o direito da propriedade, da posse. Então, às vezes, tem clientes que a própria pessoa, ela compra e ela acha que, economizando de não documentar naquele momento, acha que, não, vou deixar para mais lá na frente, mas há um risco, por isso que o corretor, primeira coisa que ele tem que fazer é tirar as certidões daquele imóvel, daquele bem, para ver se não está alienado, né? E orientar o cliente. Comprou, documente. Tem que escriturar, tem que registrar. Esse é o certo para fazer. Um contrato de gaveta tem seus riscos, tem seu risco jurídico. E são bem altos, né? Já chegamos a noticiar várias pessoas que foram aí vítimas por conta desse contrato de gaveta e que não tinha valor, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel, não documentou, passou 10, 15 anos, aí o primeiro proprietário que está registrado morre, aí às vezes vem o inventário, aí consta no inventário que existe esse imóvel alienado no nome daquela pessoa que faleceu, que veio a falecer, e os herdeiros podem reentrar para requerer o bem. Então, há um risco se a pessoa não documentar o imóvel. Uhum. E aí é que entra e que é importante a presença do corretor, né? Do corretor licenciado, credenciado para isso. Hoje, quantos corretores nós temos aqui no Amazonas e como é que a gente pode saber se ele de fato faz parte do conselho, é legalizado e a gente pode realmente confiar? Olha, hoje são mais de 5.700 corretores inscritos no Amazonas e Roraima, né? Nós temos a jurisdição de Roraima, mas em Manaus temos 5.300 e poucos corretores inscritos. Quando o cliente for em busca do corretor, a primeira coisa peça para apresentar a carteira do Cresce. Eu trouxe até aqui a carteira do Cresce, porque é uma forma dele ter uma segurança. E mesmo o corretor apresentando a carteira do Cresce, que é essa aqui, mesmo o corretor apresentando, o cliente tem que pesquisar no nosso site. Que a nossa maior preocupação são... Pode mostrar para a câmera aqui. Assim. A nossa maior preocupação, todos os corretores, hoje nós temos essa campanha, que é o nosso crachá, né, exige o Cresce, e o corretor ele apresenta para o cliente. E eu vejo assim que o próprio cliente, ele mesmo consulta em stand, às vezes o corretor apresenta e ele, peraí, deixa eu entrar no site do Cresce para saber se você é credenciado, se você está apto para poder exercer a sua função como corretor de imóveis. Então, esse é um conselho que nós estamos dando para a sociedade, o cuidado na hora de contratar um corretor de imóveis. O corretor ele responde civil e penalmente.
Ele responde civil e penalmente. Então, ele tem que ter o cuidado na hora de qualquer tipo de imóvel que ele venha oferecer, ele tem que estar inteirado de toda a situação do imóvel, tá? Para apresentar as certidões para o cliente, transmitir a segurança para o cliente também realizar o sonho da casa própria. Tá certo. A gente vai voltar a falar mais sobre o profissional de corretores de imóveis no próximo, na volta do intervalo. Amazonas Acontece está de volta e hoje nós estamos entrevistando o presidente do Conselho dos Corretores do Amazonas e de Roraima, o senhor Paulo Mota. Então, vamos continuar a nossa entrevista. As pessoas hoje, atualmente, eu acho que não é só de hoje, né? Sempre foi uma forma das pessoas. Elas compram mais imóveis usados ou imóveis novos? O que atrai mais as pessoas nos últimos tempos? Bem, claro que muitos estão em busca daquele imóvel na planta, os empreendimentos. Mas o imóvel de terceiros, chamam avulso também, eles também têm uma demanda muito grande. Tanto que a única forma de nós termos informações de VGV, valor geral, vendido em Manaus, é só com empreendimentos. De terceiros, nós não temos como ter esses números para poder passar para a sociedade, mas é um mercado que continua aquecido. Empreendimentos, claro, você compra na planta, tem a vantagem que está um valor na planta, quando for entregue é outro valor. Mas tem cliente também que quer um imóvel já pronto, de terceiros, que quer mudar de imediato. Então, eles buscam também o imóvel de terceiros. Então, existe assim, suas vantagens e desvantagens. A vantagem de terceiros é que você já compra e de imediato você já pode mudar. O imóvel na planta você vai ter que aguardar, mas também tem a sua vantagem que você comprou na planta num valor e é um investimento e quando entregar vai ser às vezes 20%, 30%, depende de onde esteja esse empreendimento. É uma vantagem que não existe, por exemplo, no imóvel de terceiros. De terceiros, por isso que é sempre bom consultar o corretor. O corretor ele sabe aonde você pode fazer o investimento. Às vezes, o próprio cliente, ele procura, depende muito da necessidade dele, depende muito da necessidade. O cliente procura para ficar próximo do colégio dos filhos ou ficar próximo do seu trabalho. Então, o corretor ele sempre está ali escutando a necessidade e ele, como presta uma assessoria, ele orienta para o cliente vir fazer um grande negócio. Entendi. E as pessoas, na sua avaliação, ela tem o hábito de procurar esse profissional certificado ou vocês ainda presenciam muitas pessoas que preferem fazer a compra sozinha sem a ajuda de um profissional? De um tempo para cá, o cliente sempre vem buscando um profissional corretor de imóveis, para ele não chegar a fazer algum negócio com algum aventureiro. Com o nosso trabalho lá no Conselho, graças a Deus, tem alguns condomínios que já têm a preocupação de exigir a carteira do corretor, para poder ter acesso para apresentar o imóvel. Aí você vê que hoje o cuidado que todos estão tendo, porque o que tem de estelionatários, o que tem, como fala o povo 171, tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. E eu estou alertando a sociedade, cuidado, sempre o cuidado, procure o profissional. E como está acontecendo, todos estão, cadê o seu Cresce, cadê a sua carteirinha, cadê o crachá do Cresce? Para a gente reforçar, quais são as consequências de cair num golpe como esse, por exemplo? O senhor falou em as pessoas irem visitar um imóvel que está em construção, está na planta ainda, e de repente chegar lá um estelionatário e não for uma pessoa credenciada, as consequências de um golpe como esse? Olha, Jaqueline, é o seguinte, vamos lá, um pai de família passa 30, 40 anos para fazer uma economia, para poder realizar o sonho da casa própria. E quando ele não procura um profissional correto, um corretor credenciado, um profissional, ele torna o sonho dele um pesadelo. O corretor, como eu já falei, ele responde civil e penalmente, está no Código Civil 723. Ele tem que deixar o cliente ciente de tudo, daquela situação do imóvel, daquele bem. E o cuidado que ele tem de apresentar, de mostrar para o cliente as certidões, a segurança na hora de fechar o negócio, é bem melhor do que pegar um aventureiro que, às vezes, vai no cartório, faz uma promessa de compra e venda
e às vezes o cliente é leigo, assina um contrato de promessa de compra e venda e aquela economia toda vai... E aí é difícil nós encontrarmos esse aventureiro. Aí tem que acionar a polícia. Já o corretor não, nós temos o nosso cadastro de corretor de imóveis. Às vezes o cliente consulta o corretor para saber se ele está apto para exercer e fica mais fácil. Se caso, né, o corretor vier fazer alguma coisa cometer alguma coisa grave, ele responde perante ao conselho. E de empreendimentos, o imóvel na planta, antes de buscar um imóvel na planta, procura saber a origem daquela incorporadora, os empreendimentos que ela entregou e exija na hora o registro de incorporação. Às vezes, há um tempo atrás, graças a Deus, a parceria com a Secretaria de Segurança e com o Ministério Público vem nos apoiando. Tem empreendimentos que, às vezes, na época, há muito tempo atrás, eles lançavam, só que não tinha registro de incorporação. E, juridicamente, aquilo ali não existe. Aí tornava o sonho de muitos clientes um pesadelo. Tivemos muitos problemas no passado. Hoje, todo incorporador, ele protocola o registro de incorporação. Se tiver alguma dúvida, o cliente, consulte o CRES para saber se aquele empreendimento tem registro de incorporação. E esse procedimento conseguiu diminuir essa quantidade de problemas que vocês tinham, essas reclamações? Hoje as incorporadoras, elas não... diminuiu bastante. E elas querem se manter. Elas não querem só vender aquele empreendimento. Ela quer lançar vários empreendimentos. Então, eles não vão querer, digamos, como fala, de querer se queimar ou algo parecido. Eles querem mesmo permanecer no mercado por muitos anos, porque o mercado é muito bom em Manaus. É um mercado que muitos incorporadores de fora vieram para Manaus para fazer lançamentos e ainda estão buscando áreas para poder lançar também. Então, ou seja, a gente tem aí uma perspectiva de que esse mercado, esse cenário ainda vai crescer ainda mais. Sim, sim. A previsão de fecharmos, ainda não tive acesso ao quarto trimestre, era de 1 bilhão em 2020. Os empresários, os incorporadores, eles estão em busca de áreas para poder lançar. Estão procurando uma forma de aprovar o mais rápido possível os projetos que eles já entraram nos órgãos, né? E agilizar, porque há uma demanda muito grande. Queira ou não, os clientes estão procurando, eles querem aproveitar o momento, no caso, as taxas que estão mais em conta, as carências, como eu já falei também. Então, eu falo sempre, hoje é o momento de comprar. Agora, como é que a gente faz para não cair no golpe, o senhor já explicou, mas para ter certeza de que tudo está certo? O senhor me falou há pouco que existem aí alguns cuidados que as pessoas precisam ter na hora de fechar esse negócio. Eu queria que o senhor falasse para a gente essas dicas de quais são os documentos, quais são os itens que as pessoas precisam ficar atentas para não caírem num golpe. Primeiro passo, procure um corretor credenciado, exige o número do CRES. O corretor, ele vai, na hora de oferecer o imóvel, ele vai procurar tirar todas as certidões. Às vezes o pessoal acha que é só vender, não. O corretor, para você ter uma ideia, quando se tira as certidões do imóvel, tira da pessoa, do proprietário, um condomínio, até no condomínio você tem que tirar as certidões do próprio condomínio para saber se não está respondendo nenhum processo trabalhista ou algo parecido, que lá na frente não seja pego de surpresa. Às vezes o cliente comprou, havia uma multa que era para ser pago no condomínio e teve que ratear com os condôminos e esse cliente, depois que comprou, para surpresa dele, estou dando um exemplo só, teve que pagar 20, 30 mil reais cada morador, entendeu? Devido à questão trabalhista. Então, foi pego de surpresa e o corretor, naquele momento, ele está respondendo. Estou dando só uma ideia, porque o corretor não teve cuidado. Aquele corretor não teve cuidado, ele está respondendo e é sujeito a ele mesmo pagar, porque ele não teve cuidado. Por isso que hoje, os nossos profissionais, hoje eles estão se especializando, estão se aprimorando, estão buscando uma forma de trazer mais segurança para o cliente. O primeiro passo é contratar o corretor. E o corretor, ele tem a obrigação de apresentar toda a documentação para o cliente que está comprando. Isso quando ele está comprando. Depois que ele recebe, ele ainda tem algum procedimento a fazer?
Não. Ele, na verdade, depende de cada compra. Às vezes, é uma entrada que o cliente deu e financia o resto. Então, o corretor tem que acompanhar até o final da liberação do financiamento. No caso, geralmente, é uns 60 dias. Então, nesses 60 dias, o corretor vai prestando aquela assessoria, vai acompanhando a liberação do financiamento no banco e aí depois ele conclui o trabalho dele. Como é que se consegue se tornar um corretor? Existe alguma forma que vocês fazem de análise, de estudo, para que a pessoa seja credenciada a fazer parte do conselho? Hoje, vamos lá, a Lei 6.530/78, que regulamenta a nossa profissão de corretor de imóveis, é a única no Brasil que regulamenta a nossa profissão. No mundo, no Brasil, ele tem um curso de TTI, o Técnico em Transações Imobiliárias. Essa lei, a tendência é mudar, ingressar na profissão só quem tem um nível de 3º grau. Hoje, ainda, basta o 2º grau. Aí tem as escolas que estão autorizadas no site do Cresce do Amazonas. Aqueles que tiverem interesse, acessam o nosso site e vê a escola para poder tirar uma carteira de estágio, para poder estagiar já numa imobiliária, ter uma oportunidade também de ganhar, né, de já fazer o seu próprio salário. Mas depois da conclusão, o Cresce vem oferecendo outros cursos para que a gente possa, de documentação, de aperfeiçoamento, de avaliação. Então, nessa nossa área, o segmento não é só empreendimentos e terceiro. Existe avaliação mercadológica, o corretor trabalha com locação, trabalha com áreas grandes, tem corretor que trabalha só com fábricas, galpões. Então, no nosso segmento, o segmento tem vários leques de opções para você trabalhar. Não pode um corretor atirar para todos os lados, falando português, né? Claro, ele tem um segmento onde ele pode atuar, onde ele é credenciado para aquele serviço. Eu sempre aconselho, se o corretor tiver competência para abraçar o mundo, sem problema. Mas eu vejo que ele tem que estar focado no segmento que ele se identifica. Esse sempre é o conselho que eu dou para os nossos colegas. Se ele vai trabalhar no segmento econômico, trabalhe só no segmento econômico. Se vai trabalhar no alto padrão, trabalhe no alto padrão, porque senão ele acaba trabalhando e não fazendo nada. Nós é que fazemos nosso salário. E às vezes tem colegas que passam 2, 3 meses sem tirar o seu salário. Sobre isso, entendeu? como é que foi? A gente viu aí que teve um crescimento no mercado, né, desde o ano passado, mas a gente desde o ano passado também vive a questão da pandemia, com questão de isolamento social. Como é que ficou o trabalho dessa categoria? Hoje tudo é digital, né? Os cartórios, nosso mercado não parou. O que hoje o pessoal está evitando, claro, nós temos um decreto que nós estamos obedecendo, mas as imobiliárias, os empresários, os próprios corretores estão tendo aquele cuidado nos estandes, indo de máscara, álcool em gel, evitar aglomerações. Os plantões continuam, porque os clientes estão procurando, né? Querem se mudar, querem realizar o próprio sonho. Então, como eu falei, o nosso mercado não parou. E os corretores estão aproveitando esse momento para se especializar, se aprimorar. Como eu falei, o corretor responde civil e penalmente. Se ele não se preparar, ele vai ter que responder lá na frente. Um exemplo que eu dei foi do corretor que não teve cuidado de tirar todas as certidões e aí tinha uma dívida no condomínio e quem vai pagar é ele. Ele está respondendo, tanto no conselho, como também em outra esfera também ele está respondendo. Uhum. Hoje o Cresce ele trabalha sobre que diretriz? Ele segue que tipo de diretriz? O objetivo do Cresce é fiscalizar e disciplinar. O nosso objetivo maior é alertar a sociedade. Esse é o nosso objetivo, porque é a nossa preocupação. O cliente, como eu falei, as pessoas trabalham anos para fazer uma economia, para poder dar entrada no seu imóvel, ver uma pessoa, um aventureiro e torna pesadelo. Nós estamos batendo muito sobre isso. A nossa fiscalização, nós temos a parceria com a Secretaria de Segurança e o Ministério Público, como eu já falei. Então, nós, graças a Deus, eles estão nos atendendo, mas, às vezes, até aproveitando o momento de pedir mais intensificar mais, junto com a gente, com a fiscalização, loteamentos irregulares, que, às vezes,
nos apresenta e precisamos mesmo da guarda para poder fechar o loteamento e também encaminhar tudo para o Ministério Público. Precisamos de mais apoio das nossas guarnições aqui, da Secretaria de Segurança. Mas agradeço, porque já vem nos ajudando um tanto. Você já foi pior, né? Já foi pior, já foi pior. Tá certo, seu Paulo, muito obrigado. E o Amazonas Acontece fica por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo sábado e a gente espera você. Paulo, muito obrigado pela sua entrevista. E aí fica suas considerações finais, mas também eu queria que você deixasse um telefone ou o site de contato para que as pessoas possam fazer reclamações ou saber mais informações. Ok, eu que lhe agradeço a Band também pela oportunidade. Até uma forma de passarmos isso para a sociedade, para a população, a nossa preocupação. Sempre procure, consulte, se é corretor credenciado, entre no site www.cresce-am.gov.br, consulte se aquele corretor é apto para exercer ou não. E o 3584-5223 é o nosso telefone do Conselho. Qualquer denúncia, qualquer orientação, nós estamos lá à disposição. Tá certo, muito obrigada pelas suas informações. Até sábado que vem.